Olá pessoal, quem fala é Sandro San. Seja muito bem-vindo a mais um Voe Mais Alto. E hoje eu estou aqui com meu amigo Marcelo Germano. Tudo bom, Sandro? Tudo bem, Marcelo? Que show. Legal. Já é a segunda vez que a gente faz entrevista junto. É a segunda vez? É a segunda vez. Qual foi a primeira? A gente fez uma entrevista Verdade, lá no Mercury, na Vila Olímpia. Verdade. É porque a gente já tá essa hora a gente tá de noite aqui, a gente tá em São Paulo hoje, a gente tava vindo no evento do Murilo Gun, né? A gente foi no evento em Brasília e depois veio no evento do Murilo Gun aqui em São Paulo. Mas o Marcelo, enfim, e a gente tava em Brasília, o Marcelo me contou uma parada muito doida. Eu falei, cara, Marcelo, vamos gravar pra gente poder compartilhar isso com a galera aqui que me acompanha. O Marcelo acabou de... Semana passada? Foi semana passada, Marcelo? Foi semana passada. Semana passada, Marcelo fechou R$200 mil em vendas, né, de um produto de alto ticket, né? E eu falei, Marcelo, conta para você, porque o Marcelo ele começou a aplicar algumas das coisas que a gente ensina no CDAV em 15 dias? O prazo foi bem rápido. Foi rápido, né? Na verdade, o que acabou acontecendo foi que só para contextualizar quem está assistindo, eu sou empresário e tenho três empresas em 3 segmentos diferentes. Uma das empresas eu sou despachante, faço documento de veículo, mas eu tenho um dos maiores escritórios do país, e tenho uma importadora. E por conta dessas 2 empresas eu montei uma outra empresa para ensinar empresários como fazer gestão de empresa. Ok. E aí quando entrou esse ano, a gente começa a analisar as prioridades do negócio, as prioridades da empresa, e a gente entendeu que a gente tinha alguns gargalos. O interessante, Sandro, é que a gente transformou uma dificuldade nossa em uma oportunidade. De negócio, show de bola. Então, qual que era a nossa dificuldade? Eu tenho uma empresa, faço treinamentos para donos de pequenas e médias empresas e vendo coaching, que não sou eu que faço. Né? Eu tenho os coaches que trabalham para mim, que atendem esses clientes. Tá, deixa eu só situar o pessoal aqui. Então a gente está falando o seguinte: você tem uma empresa de coaching, né? Você treina, você tinha um negócio lá, uma empresa despachante, você entendeu que você tinha um problema, um desafio nisso, isso levou você a criar uma outra empresa, que é uma empresa de coaching, né? Na verdade foram uma da sequência do outro, porque é engraçado como aparecem as oportunidades. Então olha só, eu tinha um despachante. Aí o despachante foi crescendo, quando a gente estava lá com 50, 60 funcionários, a empresa estava uma bagunça só. Aí eu tive que aprender gestão, tive que aprender a organizar a empresa. Aprendi a organizar a empresa. O que acabou acontecendo foi que isso me deu tempo livre, porque a empresa funcionava, não dependia de mim. Show de bola. Isso me deu tempo livre. Aí eu abri uma outra empresa. Fui morar nos Estados Unidos, morei fora uma época, voltei para o Brasil, abri uma outra empresa. Organizei outra empresa e a empresa também não dependia de mim para funcionar. Então tinha 2 empresas que eu trabalhava que não dependia de você. Que não dependia de mim. Ok. E aí surgiu uma oportunidade de ensinar as pessoas a como fazer a empresa funcionar. Eu imagino que muita gente procurava, até querendo saber isso, né? Porque muitos empresários estão sobrecarregados e deviam ver você e falar, pô Marcelo, como é que você faz para criar 2 empresas que não dependem de você? Isso. Aí eu peguei e montei a terceira empresa para ensinar empresário a fazer isso. E aí, dentro do meu processo de aprendizado, eu tive que contratar coach. Eu passei por 6 processos. Eu estou no meu 6º processo de coaching agora, né? Como coach, não como coach. Então, eu contratei vários coaches e o coach fez diferença para eu ter o nível de evolução que eu tive e de performance e resultado que eu tive. Quando eu montei minha terceira empresa, eu falei, minha empresa precisa ter coaching. Aí eu fui e fiz uma formação de coach. Mas eu sou empresário, eu não sou coach. E aí eu entendi o seguinte, legal, no meu negócio, quando eu treinar empresário, o empresário precisa ter um coach para acompanhar ele. Mas necessariamente esse coach não precisa ser eu, mas eu preciso entender o que um coach faz. Fiz uma formação de coach, não com o objetivo de ser coach, nada de errado com ser coach, tá? Mas eu queria montar um negócio de coach, eu preciso entender um pouco disso. E aí montei a empresa, e aí que eu fiz, contratei coaches para atender meus clientes. E aí a empresa foi crescendo, criou um gargalo, eu preciso de mais coach. Só que não existe coach preparado para fazer isso. E qual foi a primeira coisa que eu fiz? Fui lá, reservei um hotel lá em Florianópolis, um hotel Majestic, 5 estrelas, uma sala legal. Selecionei, vamos dizer assim, 12 pessoas, 12 coaches. Liguei para cada um, conversei, falei, olha, eu vou treinar vocês para trabalhar com donos de pequenas e médias empresas, é uma oportunidade de negócio, vai ser gratuito, você não vai pagar nada para fazer.
e eu vou te trazer todo o meu conhecimento de 20 anos de experiência como empresário. Reservei o hotel, conversei com as 2 pessoas, confirmei, mandei e-mail confirmando, responderam confirmando. Das 12 que se inscreveram no dia, apareceu 8. Nossa, mãe. Não, peraí, calma, vamos lá. Fiz de graça. Você foi oferecer pros caras uma formação, enfim. Você foi lá e aí você tinha um puta resultado no teu negócio de coaching. Aí você fala, cara, eu preciso de contratar outros coaches pra me ajudar porque você precisa de gente. Só que eu preciso treinar os caras. Aí você treina os caras. Aí você fala, pô, vou oferecer de graça isso. Quem não vai querer, né? Você ofereceu de graça. Aí você foi lá e ofereceu de graça. De graça. Né? E é legal porque muita gente tem essa coisa de fazer de graça, né? Isso que eu tô achando engraçado, né? Mas aí você foi lá e foi oferecer de graça um treinamento, você ofereceu, convidou, alugou hotel, gastou uma grana, fez um negócio do caramba. Foi de graça pra eles, porque pra mim teve um Não, eu tô ligado, entendeu? Foi de graça pra eles. Aí você foi, convidou 12 pessoas. E apareceram 8. 12 confirmaram, liguei. É todo o trabalho de montar o treinamento, preparar apostila, preparar vídeo, preparar as dinâmicas, tudo. Montei, liguei, confirmei, mandei e-mail, tudo certo. Preparei material para 12 pessoas. Você não tinha me falado isso, muito legal. Vamos lá, vai. E aí no dia apareceu 8. Apareceu 8, e aí? Apareceu 8, beleza. Fiz o treinamento, foi bacana, treinei as 8 pessoas. Okay. E aí comecei, né? Dei um coach, um cliente para cada um deles. Deu um cliente para cada um deles? Além de dar o treinamento de graça, dei um cliente para cada um deles. Nossa. Porque eles atendiam o cliente, eu pagava para eles atenderem o cliente. Eu pagava isso, vai. Eu pagava para eles atenderem o cliente. Eu precisava de gente para trabalhar na minha empresa para atender meus clientes. E para isso eu achava que eles precisavam rodar. Eles precisavam testar, precisavam ter cliente, para eles atenderem, para eles poderem fazer isso. E aí o resultado não foi o que eu queria. Caramba. Então eu gastei dinheiro, lógico, alguns estão com a gente trabalhando, mas o resultado não foi exatamente o que a gente queria. Eu falei, se toda vez que eu precisar contratar funcionário... E o que você fala de resultado não foi o que você queria? Eles não continuaram, desistiram? Os coaches não se empenharam, né? Não foi unanimidade, não se interessaram, não se desenvolveram no ponto de poder atender num nível de qualidade. Já passei por meus clientes. Entendi. E aí eu falei, isso pra mim é um gargalo na minha empresa. Como eu vou crescer a minha empresa se toda vez eu vou ter que gastar uma tremenda grana para treinar as pessoas, eu vou ter que treinar 10 para aproveitar um. E uma coisa assim, só fazendo um parênteses rapidinho, porque uma coisa que é bem legal, você está falando aqui, mas eu só queria chamar um pouco a atenção disso, porque muita gente tem essa iniciativa, né? Eu já tive essa iniciativa de falar assim, vou oferecer um negócio de graça porque ajuda mais gente, enfim, e é um negócio que é legal, me traz resultados e você dá aquilo de graça até para você ter apoio. E a gente acaba se frustrando com isso, sim, né? É meio louco, não, né? É super frustrante. Muito louco, porque você quer crescer a empresa, você precisa de gente, né? E aí você vai lá e fala, não, vou fazer de graça, vou treinar, qualidade, tudo. E aí, primeiro que as pessoas se comprometem e não vêm, as que vêm não aplicam aquilo que você ensinou e não está comprometido suficientemente, né? Isso. Então o que eu fiz? Eu treinei de graça, fiz uma campanha com os meus clientes, cobrando um preço menor do que normalmente eu cobraria, porque e eles tinham consciência de que esses coaches estavam sendo treinados e que eu estaria supervisionando os coaches, tudo. Os clientes aceitaram, então eu dei um coaching para cada um. E aí não tive os resultados que eu queria ter. Caramba, nossa. E aí? E aí o que acontece é o seguinte, aí você questiona, e agora? Como que eu faço? Eu preciso de coaching e desse jeito aqui demora muito, não dá resultado. Não vai chegar, não dá atração. E aí nas conversas do dia a dia, com a equipe, falando, e aí eu olho para o mercado, vejo o mercado, todo mundo fazendo formação de coach, e aí você tem as boas, as ruins e tem de tudo. Eu sei que tem formação de coach no mercado que vai de 8 mil até, sei lá, 18 mil reais. E aí quando eu olho, né, e penso 22 anos de experiência tocando empresa, nível de resultado que a gente tem mais de 160 funcionários aí nas 3 empresas, acho que quase 180 funcionários nas empresas, nível de resultado que a gente tem, né, isso daí vale, né, tem valor. E aí a solução que a gente encontrou ao invés de fazer de graça, vamos vender isso daí. Porque quando você vende e a pessoa paga, porque eu fiz um treinamento nos Estados Unidos, eu pagava $9 mil por ano para participar desse treinamento. Os $9 mil no câmbio de hoje dá quase 40 mil reais por ano. Só que eu tinha que ir 4 vezes por ano para os Estados Unidos. Cada viagem que eu ia, eu gastava em média de $5 mil, então a gente está falando aí $29 mil por ano. E uma das coisas que eles falavam no programa, que quem vem de longe é quem mais tem resultado. Porque tem um custo, a pessoa
tem que fazer um investimento maior, gasta considerável, mais, né? não só de dinheiro, mas de tempo. Então, para eu sair do Brasil e ir para Atlanta fazer e voltar e não sei o que, então você tem todo esse custo. E eles falam lá que, quem se sacrifica mais é que normalmente tem os melhores resultados. Investe mais, né? A gente fala muito isso, né? Quando você investe, quando você paga mais, você naturalmente está mais comprometido com aquilo. Isso. Falei, bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou vender uma formação de coach. E aí eu fui modelar o que tinha lá fora, nos Estados Unidos, para entender. Será que tem alguma coisa assim? E aí descobri alguns modelos nos Estados Unidos. E aí quando eu vejo os modelos nos Estados Unidos, eu vejo que para ensinar o que eu ensinava, o que eu pretendia fazer, porque eu tenho conhecimento, com 20 anos de experiência, para ensinar o que eles ensinam lá. E eu fiz muita coisa nos Estados Unidos, estudei muito nos Estados Unidos. Só que um treinamento desses nos Estados Unidos custa $20 mil, R$80 mil. Quando eu olho aqui no Brasil, a média das formações de coaching é R$8 mil. Né? E aí eu falo, pô, $20 mil é uma grana, mas R$8 mil também, né? Para muitos isso é muito dinheiro, mas sim, quando eu olho eu falo, vale muito mais, né? Do que R$8 mil. E aí eu falei, legal, eu ensinei de graça, não me deu resultado, agora eu vou cobrar para ensinar. E aí eu vou fazer uma formação, né? Eu não chamo uma formação de coaching. Eu falei que eu vou ensinar para os coaches, para quem já é coach, como trabalhar com donos de pequenas e médias empresas. Um tipo de especialização, né? Isso. E aí eu lancei isso daí, eu falei, eu preciso ser muito bem remunerado por isso. E inclusive, eu me arrisco a dizer, tá? Eu não vou falar isso com toda a convicção do mundo, que o meu treinamento é o mais caro do Brasil hoje. Eu acredito que seja, eu acredito que seja. Então, eu fiz um treinamento que cobrei $20 mil. Então, quando começou o ano na empresa, só voltando a começar, quando começou o ano na empresa, a gente falou... Não, é louco, né, cara? Você foi de graça, olha só, você ofereceu de graça. Aí as pessoas foram lá e não deram valor. Aí você fala, eu fiz de graça e dei cliente pro cara. Você fez de graça e deu cliente pro cara. Esse cara nem deu valor, então tá, então eu vou cobrar muito caro por isso. Isso. Né? E aí você saiu do negócio de graça para fazer o produto mais caro do Brasil. Isso. Né? E aí? Aí, quando começou o ano, eu falei, eu tenho as prioridades. Como empresário, a gente começa o ano na empresa, quer dizer, antes de começar o ano, né? Você pega no ano anterior, na parte do planejamento estratégico, define quais são as prioridades da empresa. E aí a gente determinou como prioridade. A gente tinha 4 prioridades e uma das prioridades era formar coaches, criar a formação de coach. Porque ela tem de uma outra prioridade. Uma prioridade nossa era montar equipe. Só que para montar equipe eu preciso de coach. Para montar coach, vou criar uma formação de coach. Coloquei como prioridade da empresa, a gente lançou, marcou data, marcou tudo, mas as coisas foram acontecendo na empresa e a gente não preparou exatamente a venda, a gente não preparou nada. E a gente estava chegando no deadline do que a gente tinha para poder vender, que era para poder entregar. E aí a gente ficou sabendo do CAV, do cliente de alto valor. Lógico, tinha o privilégio de já conhecer você, né? Liguei, falei, preciso fazer para poder fazer a venda, porque até então eu não tinha estrutura de como vender isso, não tinha um método para vender isso. Eu tinha setado a intenção, né? A gente sabe que intenção é importante. Claro. Quando você quer fazer um negócio, você tem que colocar a intenção para fazer aquilo. Então eu tinha colocado a intenção, eu vou fazer a formação de coach. E eu já sabia que ia ser uma das mais caras do Brasil, se não a mais cara. Entendi. Aí você precisava de uma metodologia para vender isso. Precisava da metodologia, você fez a palestra, eu falei, legal. Né? E aí aconteceu eu liguei para você, comprei o produto. Só que eu me separei ano passado e eu tenho a guarda compartilhada. Então, fico uma semana com as crianças e uma semana não. E é lógico, né? Eu sou empresário. E aí a gente toca a empresa, são 3 empresas, toca a empresa, viaja, faz palestra, todas essas coisas. E uma coisa que me surpreendeu quando você falou comigo, né? Que você falou assim, olha, Sandro, eu preciso fazer isso uma semana. Eu falei, tá, eu vou falar, né? Você falou, tá, eu falei, pô, né? Eu não vou dizer que não, mas né, eu até falei assim, muita gente chega pra gente e fala assim, não, eu quero fazer em 2 dias tudo. E às vezes a pessoa pega e não vai, procrastina e tudo. E de repente você falou, ó, tá pronto. E tipo, uma semana você tinha feito tudo. Porque o que acontece? Eu tinha que fazer isso porque normalmente a semana que eu tô com a guarda das crianças, eu tô em Florianópolis, eu moro em Florianópolis. Quando eu não tô com a guarda com as crianças, eu tô fazendo treinamento, palestra, e às vezes eu estou em Florianópolis e às vezes não. Aí eu falei com você, eu falei, preciso fazer isso, era uma quarta-feira, eu comprei. Na verdade eu comprei na semana anterior, mas já falando, eu vou fazer semana que vem, né? E eu preciso fazer isso em poucos dias. Então eu comprei o CAV, você liberou o acesso, aí o João começou a estudar
o script da venda para atender no telefone. João é um funcionário, meu, e aí alinhei com ele tinha que aprender a fazer a venda por telefone. Quando chegou na quinta-feira, eu comprei eu tinha comprado antes, mas eu programei para estudar o CAV, porque eu tinha que estudar o módulo 1, o módulo 2, eu estudava o módulo 1, o módulo 2, aí eu avisava que eu estudei, aí eu tinha o coaching, né, que era para poder trabalhar o script. O que eu fiz? Como a gente tem esse negócio da correria do tempo, tem esse tipo de... Leva as crianças na escola, busca as crianças na escola, aí chega na empresa, lida com as coisas da empresa, o tempo ele é curto, ele é corrido. E aí, pra gente ganhar tempo, pra quem não sabe isso, né, a gente vai no Google Chrome, baixa um aplicativo, não sei se é uma extensão. Uma extensão. Que chama Speed Controller. Aí eu baixei a extensão Speed Controller. Na verdade, eu já tinha baixado porque já é um hábito. Tá. E aí eu precisava assistir o vídeo muito rápido. Então eu colocava o vídeo na velocidade 2. Então um vídeo normal, que dura 10 minutos, eu assisto ele em 5. Entendi. Porque eu acelero o vídeo, então você colocou o vídeo para acelerar lá, para acelerar 2 vezes mais rápido que o normal. 2 vezes mais rápido que o normal. Tá. Aí o que eu fiz? Na quinta-feira eu fiz a semana 1, que era para estudar em uma semana, eu estudei na quinta-feira. Separei lá, acho que 1 hora da quinta-feira. E eu anoto muito rápido, então assisti ele naquela velocidade, eu anotei. Na sexta-feira eu assisti a semana 2, velocidade 2. Você assistiu uma semana num dia, depois no outro dia outra semana. Na quinta eu assisti a semana 1, na sexta eu assisti a semana 2. Imprimi, preenchi todos os exercícios, destravei e fiz o coaching. Aí no coach veio o script, aí fiz o script. O script é legal, que tem um negócio de... você faz uma promessa, 3 promessas secundárias, aí você conta um pouco da história, aí você fala das armadilhas e o lance das armadilhas, que aquilo lá é uma mudança de mindset completamente, que é o que o cara faz de errado, achando que está certo. Aí trabalhei muito a questão do que faz errado, achando que está certo, trazendo provas, porque você tem que falar as coisas, você tem que dar um embasamento, embasamento naquilo. Fiz as armadilhas, as razões lógicas, por que aquilo é bom, né? Que é mais ou menos o... Montou o conteúdo do webinário, né? Montei o conteúdo do webinário. Segui o passo a passo do webinário. Você dá aquele PDF, eu segui exatamente o PDF. Aí a gente fez o coaching, corrigiu o que precisava, isso foi no sábado. Aí a gente marcou um outro call, e eu tava com as crianças. Eu fiz isso no sábado, acordei cedo, as crianças dormindo, a gente fez essa ligação. E aí a gente marcou para segunda-feira. Aí fiz, no domingo de manhã eu acordei, as crianças dormindo, eu acordei, fiz toda a estrutura. Na segunda de manhã eu acordei também, 5 horas da manhã, terminei de negócio, levei as crianças para isso. Não, na segunda elas entram na escola 1 hora. Aí elas ficam com a empregada. Então, saí, fui pro escritório, terminei, e aí a gente fez o call com o menino. Tá, você fez outro coaching para finalizar? O outro coaching, finalizamos. Aí tinha alguns ajustes para fazer, na terça eu cheguei lá, fiz os ajustes. 3 horas da tarde o webinário, porque aí a gente já tinha marcado o webinário. Né? Tá. Nisso tudo, eu Paralelo com isso, você tá comprando tráfego para o webinário. Na quarta-feira eu já marquei o webinário e já dei um jeito de fazer o webinário na terça-feira às 7 horas. Uau. Da noite, né? Aí eu ia fazer 2 webinários, um na terça e um na quinta. Aí 3 horas comecei a preparar o slide. O negócio começava às 7, o slide ficou pronto às 6h55. Que doideira. Aí fiz o webinário, e engraçado que quando eu fiz o webinário eu não tinha preparado o formulário de aplicação. Então enquanto eu estava fazendo o webinário, o meu funcionário estava fazendo o formulário de aplicação. Aí a gente fez o webinário, a gente teve 36 aplicações nesse webinário. Aí eu viajei para São Paulo porque eu ia fazer uma palestra lá no evento de uma empresa de telefonia, na Claro. Ia fazer uma palestra na Claro, e eu não ganho nada da Claro para falar isso, inclusive. Não tá fazendo... Vou mandar a Claro patrocina esse vídeo. Talvez, né? Talvez. Pô, quem sabe? E aí tinha um webinário na quinta-feira, era 8 horas da noite esse webinário. De tarde, 3 horas da tarde, fui lá, entrei no hotel, testei a internet, fiz uma transmissão para ver se estava tudo em ordem. Desci, estava num evento corporativo muito legal, e eles falando daquela internet deles, 4.5G, beleza. Quando eu subi pro hotel, que eu fui transmitir internet. Acho que todo mundo subiu junto, todo mundo começou a usar o Wi-Fi junto, sem internet.
sem internet. Pronto, agora a Claro não vai patrocinar agora. Não. Wi-Fi. Wi-Fi, não é da Claro não, né? Aí, tá. falei, e agora? Tô sem Wi-Fi. Coloquei o cabo lá no hotel, não funcionou. Eu olhei pro telefone e falei, Claro tava falando, tô na venda Claro, os caras estão falando que é 4.5G, né? E aí eu tava com o meu celular, que dá Claro. Falei, é ele, pum. E aí, faltando 5 minutos, eu fiz a conexão via celular. Rolou, o webinário rolou tranquilo, mesmo script da terça-feira, exatamente o mesmo. Imagina script. a atenção, né, cara? Vai fazer webinário, gente para assistir, você, uma preparação, e aí, bum, caiu a internet. Caiu a internet. Aí funcionou, o celular me salvou. Fiz o webinário, mais 30 aplicações, tá? Mais 30 aplicações. Você tinha tido quantas antes? Eu tinha tido 36, depois 36 tive mais 30 mais aplicações. 66 aplicações. 66 Uau. aplicações. São 66 pessoas interessadas em fazer o seu programa. Em fazer meu programa. Tá bom. Eles fazem a aplicação, eles não sabem o valor, Ok. não sabem o valor, e aí ele cai na ligação. Essas ligações começaram na segunda-feira. Uhum. Quem fez essas ligações foi o João, que trabalhou Ok. comigo. Ele estudou o módulo do On Closer Call e preparou todo o script, dei de tarefa para ele. Ele preparou o script no final de semana. Tá bom. No final de semana, e aí ele chegou na segunda-feira, ele começou a ligar. E aí, a moral da história é que ele fez 10 vendas, né? Um ticket de 20 mil reais. Eu saí de São Paulo na semana passada, porque no momento que a gente está gravando isso, teve o feriado de Corpus Christi. Uhum. E eu viajei na quarta-feira, que eu fui para Brasília, no nosso evento lá em Brasília, tudo. Mas ele tá ligando ainda, né? Então veio o feriado, mas na sexta-feira ele ligou, segunda-feira eu vou voltar, pode ser que ele tenha vendido mais, eu não sei se ele vendeu mais ou não. Entendi. Mas a gente vendeu utilizando, entendendo isso. 200 mil reais. E o grande lance é que a mudança que você provoca no teu pensamento, de, será que as pessoas pagam, será que não pagam, 20 mil é caro, mas ninguém me conhece, eu nunca fiz formação, sabe? Porque, assim, algumas coisas que eu quero chamar a atenção, assim, que me chama a atenção quando você me falou. Primeiro, essa questão da sua capacidade de implementação, eu queria reconhecer isso, né? Você é um cara que foi lá, você pegou o que tinha que fazer, você aplicou, e às vezes não adianta nada, você tem o melhor método do mundo se a pessoa não faz. Não adianta né? nada. Não adianta nada. Então, assim, eu quero te reconhecer por isso, porque não é uma coisa, nem todo mundo é assim, né? Então isso é muito legal. Mas a outra coisa é que você vendeu um programa de 20 mil reais, que é um programa mais caro do Brasil no seu nicho, isso enfim, é surpreendente. A outra coisa é que esse programa não estava... É a primeira vez que você fez esse programa, não era um produto testado, feito, validado. Enfim, assim, claro, eu sei que é testado... Eu tinha feito grátis antes, feito grátis. O que torna a coisa ainda mais surpreendente, né? Eu tinha feito grátis e ninguém quis. Você sabe uma coisa, assim, eu estava entrevistando o Gustavo Sutti, né? E a gente falou, batendo papo, e o Gustavo, ele cobra 48 mil reais hoje um programa de mentoria dele. E ele estava falando o seguinte, quando ele começou, ele pagava pros clientes dele para atender os caras, porque ele não tinha clientes, ele pagava. Ele falou assim, cara, vou pagar teu almoço, eu te atendo. Né? Aí agora tem você com essa história de que você dá de graça e depois você vende. Aí eu pagava, porque eu dava de graça. Era assim, ó, eu dava de graça, gastava para fazer. Aí eu vendia pro meu cliente e dava o meu cliente para ele atender e pagava ele para atender meu cliente. Entendi. Tô louco. Eu pagava ele para atender meu cliente. Tá? Mas assim, aí é outra coisa, um lance legal também que eu achei, Marcelo, foi que você é um cara que, assim, você é empresário, tem 3 empresas, tem uma vida atribulada, se separou, tá com filho, e as pessoas às vezes acham que para fazer alguma coisa tá tudo perfeito. E você tá... Não, esse perfeito não existe, né? Você tava num momento de vida caótico, né? Viajando, palestra, fazendo coisas em cima e lidando com isso tudo de uma forma até, bem dizer, tranquila, vamos falar assim, né? Você não tava assim, desesperado lá. Essa coisa de independente desse contexto todo, você poderia ter chegado e ter delegado isso para, vou pegar alguém do meu time para cuidar e fazer isso, mas não, você, mesmo num cenário caótico, você foi lá e você segurou para você essa responsabilidade, falou assim, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou cuidar disso, eu vou coordenar esse projeto dentro da minha empresa, mas eu vou coordenar esse projeto pessoalmente, né? Então é uma coisa bem legal que você fez. E eu tenho certeza que isso influencia muito o resultado, né? Então, influencia, mas deixa eu só falar uma coisa, porque às vezes as pessoas ouvem a gente falando de performance, olha os caras que performam e esse tipo de coisa, mas o que aconteceu? Assim, uma das coisas que para mim é fundamental é sempre assim, marca a data. Você quer fazer alguma coisa, marca a data. Então assim, a data dessa formação de coach, ela já estava marcada, faz muito tempo.
Eu podia ter preparado isso há muito tempo. Então, inclusive, quando eu comecei com o EAG, que foi com a ajuda do Érico Rocha, eu fiquei 6 meses que eu não fiz nada. Porque as pessoas pensam, não, é que esse cara ele tem performance, eu sou procrastinador. Procrastino pra caramba, mas eu tenho compromisso com minha palavra. Se eu falar que eu vou fazer um negócio numa data, eu faço. Então o que eu fiz? Eu marquei a data. Só que como eu sou procrastinador, eu fui deixando. Aí quando chegou a hora, eu falei, bom, agora, ou eu faço agora, ou não dá mais. Ou não dá mais. Não dá mais. Como eu tenho compromisso com a minha palavra, eu falei, não, então agora eu vou agir. Então se você é procrastinador, para você isso também é válido. Marca a data. Quando você marcou a data, você falou, vou fazer esse dia, todas as suas desculpas acabam. E aí eu marquei a data. Quando chegou em cima da hora, eu falei, agora eu preciso fazer. E aí eu fui e fiz. E me conta uma coisa que as pessoas às vezes perguntam, quanto você investiu em tráfego, em anúncio, para poder fazer essas vendas? Olha, eu vou falar para você que foram 2 webinários, né? Então, uma ideia geral, não sei se é número preciso. Foram 2 webinários. Primeiro webinário, 0 de investimento. Por que é 0? Porque a gente tem relacionamentos. Sim, você tinha umas pessoas que e aí, falei com uma pessoa que era amiga minha, que na verdade ela faz parte da minha equipe, mas ela não é uma funcionária minha. Ela é uma coach, parceira minha, mas que ela tem os relacionamentos dela. O que ela fez? Disparou um e-mail para mim e me trouxe um público para fazer um negócio. Porque você pode fazer sem gastar nada com tráfego, desde que você faça as conexões certas, os relacionamentos certos. Parceiro. E esse tipo de coisa. E assim, todo mundo tem parceiro, todo mundo tem... Todo mundo conhece alguém. Todo mundo conhece alguém, né? Todo mundo conhece alguém que pode ajudar. Pode ajudar. Se você for correr atrás disso, Isso, tá tudo bem, isso. e tá tudo certo. E no segundo? E no segundo, fiz uma campanha no Insta, fiz um videozinho esse vídeo deve ter uns 40 segundos. Esse vídeo tinha uma chamada, e ele era um vídeo muito específico, sabe? Eu podia ter feito uma chamada muito mais agressiva. Tá. Ele era muito específico. O vídeo falava assim, atenção, porque meu público era coach ou consultor. Eu falei, atenção, coaches ou consultores. Eu vou ensinar para você o porquê, o que e como fazer para trabalhar com donos de pequenas e médias empresas, e você vai entender o porquê isso é uma oportunidade de negócio. Então, em momento nenhum, eu falei que era uma formação de coaching. Eu falei que existia ali uma oportunidade de negócio. Entendi, show. Impulsionei, eu acho que no total, devo ter gasto R$1.400. Não vou dar precisão do número, mas... Não, tá tudo bem. Só R$1.400. porque as pessoas às vezes, e é legal você falar, porque as pessoas às vezes ficam sem parâmetro, e muita gente pergunta, manda até pra gente perguntando, mas vendeu X, mas gastou quanto? Porque de repente não vale nada, você vendeu R$200 mil, mas gastou 190, entendeu? Não. E não é isso. R$1.400 eu gastei. Aí eu tive 400 pessoas que se inscreveram, 90 apareceram, né, deram um check-in, e aí das 90 que apareceram, tive 30 e poucas aplicações. E o engraçado é o seguinte, eu falei que eu vendi 10, né, mas eu liguei para metade da lista. Você nem não liguei para os 60. Porque eu tenho uma pessoa ligando. Você nem deu conta, né? Não deu conta de ligar para todo mundo. Caramba. Não deu conta de ligar para todo mundo. Você viu que metade dessa galera? Eu acredito que... eu vou chutar, tá? Mas eu vou falar para você que ele ligou para um pouquinho menos que a metade. Porque assim, ele está fazendo, em média, a nossa ligação demora 2 horas. A estrutura do nosso script foi muito bem montada, tá? O João montou muito bem. A estrutura do script é uma ligação de 2 horas. Tá? Então ele consegue fazer 4 ligações por dia. Em uma semana ele fez 10 vendas. Então ele deve ter feito aí 25 ligações no máximo e fez 10 vendas. Acho que se ele tivesse feito as 60 ligações, talvez... Até o dobro disso. Talvez. Bem talvez. Legal, show de bola. Mas é um resultado, né? Porque é um evento altamente lucrativo, mas a gente também entrega com muita qualidade, a gente se esforça e tem repertório, né? Tem repertório para entregar. Aí, por exemplo, o cara tá olhando e fala, eu não tenho repertório. É simples, cria. Sim. É o que eu falo, eu acho que quando você está decidido a fazer alguma coisa e você olha, se você fica olhando para aquilo que você não tem, você entra num abismo, né? Porque você não tem um monte de coisa, todo mundo não tem um monte de coisa. Eu também, quando comecei, não tinha um monte de coisa. E toda coisa que a gente vai fazer nova, nos falta algo. Né? Se você for olhar para o que você não tem, você nunca sai do lugar, porque você fica o tempo todo, eu preciso disso, preciso daquilo. E na verdade não é você, como é que eu posso fazer melhor com o que eu tenho? É por aí, né? Mas olha só a questão, né? Questão de modelo mental, porque o Cave ele lida muito com a questão do mindset, né?
Então, é uma questão de mindset. Um negócio que, teoricamente, eu fazia de graça, pagava para a pessoa e dava cliente para a pessoa, de repente você... não funcionava. Não funcionava. E aí, agora, eu me remunero para fazer isso. Mas se não funcionar, tipo, não funcionar, eu digo eu estou fazendo isso porque eu quero que esses coaching espalhem a minha marca, claro, né, como uma coisa de qualidade. E eu quero que eles trabalhem para atender os clientes que eu gero, porque eu gero muito cliente. Mas se não funcionar, eu fui remunerado para fazer isso. Sim, com certeza. Não, mas eu acredito, imagino que você também, que assim, entre você cobrar de graça e você ter pessoas que não têm resultado e você cobrar muito mais caro, é óbvio, né? Enfim, você nunca pode dizer que todo mundo vai ter o resultado lá, porque depende não só de você, mas depende da pessoa também. Mas vamos falar que estatisticamente as chances de você ter uma pessoa que está pagando muito mais para fazer aquilo, dela tá mais, até porque ela comprometeu o dinheiro, então ela quer o dinheiro de volta, né? Então ela investiu, ela eu preciso recuperar esse investimento, então ela vai trabalhar para poder ter aquilo de volta. E essa aqui é a diferença. E talvez a pessoa que esteja assistindo aí, ela nunca tenha visto isso na vida, né? E está falando, tá, né? Mas o grande ponto é que, olha só como que é, né? Eu estou vendendo um produto que ele tem um alto valor, um treinamento que tem um alto valor. Assim como o CAV tem um alto valor. Mas assim, por exemplo, a gente participa de um grupo que hoje, se você quiser entrar nesse grupo, você tem que pagar 135 mil reais, se eu não me engano, para entrar nesse grupo. Isso tá? aí. E são 3 encontros por ano que a gente participa desse grupo. Isso. Né? E aí você fala, você é louco, né? Uma entrada num apartamento, dependendo de como for. Mas fazer parte desse negócio gera muito valor pra gente. Então o modelo mental eu preciso do cara que pague e eu gero valor pro cara que paga. Aí tem gente que gera muito valor a preço de banana. E quando você gera muito valor a preço de banana, as pessoas desconfiam. E uma coisa também legal que você falou até ali, você falou que você foi um cara, que você fechou uma ação, você investiu nisso, né? Então, até para você hoje estar cobrando, você é alguém que paga. Sim, você é um cara que paga. Eu pago. Né? E eu falo assim, cara, é muito difícil às vezes você querer ser alguém que vai vender uma coisa mais cara se você não está disposto a pagar mais caro. Né? E isso acaba sendo... Não, é porque assim, a pessoa fica reclamando, porque é toda uma questão de crença, né? A pessoa pega e reclama e fala, não, mas isso é um absurdo. Né? Aí como uma pessoa que não dá valor para alguma coisa que pode... Vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar direito. É assim, esse treinamento tem valor, certo? Vai fazer com que, por exemplo, eu paguei um valor para fazer o CAV e isso me gerou 200 mil reais. Então ele tem o potencial de me gerar 200 mil reais. Eu paguei menos que 1/10 desse valor para fazer esse treinamento. Aí assim, se eu não acredito nisso, como eu vou vender alguma coisa que tem valor? Assim, né? Não tem como. Não tem como, porque eu não acredito nisso, na hora que eu for vender, você se sabota. Eu me saboto. Você cria um processo de autossabotagem que você acaba não conseguindo vender. É uma coisa que a gente acaba batendo muito, de você tem que ter uma transformação pessoal, por isso a gente bate muito nessa questão do mindset, que tem que ter uma transformação pessoal de eu entender, porque aquela coisa física quântica, né, você atrai aquilo que você aquela frequência que você vibra. Se você é uma pessoa que, sei lá, não gosta de pagar nada, vê TV pirata, né, baixa software pirata e só quer fazer coisas baratas, está sempre ligado em às vezes enganar os outros. Então, se você é uma pessoa que engana os outros, você vai achar que também pode ser enganado, sendo enganado, né? Mas olha que interessante, eu conheço muitos, tá? Eu conheço muitos coaches que não fazem o processo de coach como coach, como cliente de um outro coach. Porque ele parte do princípio, eu sou coach, eu não preciso de coach. Aí se ele não acredita, porque o modelo mental se eu não acredito que eu preciso de um coach para gerar performance, como que o meu cliente vai acreditar? Então, eu sou coach, Marcelo, sou coach, mas eu não atuo como coach. Eu tenho uma empresa de coaching e eu vendo coach e eu tenho os coaches para atender os clientes. Eu acredito no processo. Tanto acredito que eu estou no meu 6º processo de coaching. Como cliente do coach. Eu já fiz coach com o Michael Gerber. Michael Gerber, ele escreveu um livro, O Mito do Empreendedor, é um livro que tem mais de 3 milhões de cópias no mundo vendido. Ele é eleito guru número 1 em gestão de pequenas e médias empresas. E aí eu fiz com ele. Quando eu fiz com ele, eu pagava $2.500 por mês. $2.500 por mês em dinheiro de hoje é 10 mil reais. Para 2 ligações de 90 minutos. 2 ligações por telefone de 90 minutos. Eu acredito nisso. Eu acredito que isso muda o jogo. Eu fui para o Strategic Coaching, que era um programa de coaching.
E eu pagava $9.000 por ano. E cada vez que eu ia, eu gastava mais $5.000. E eu só uma coisa. Então eu pagava $29.000 por ano. Então assim, eu acredito tanto no coaching que eu compro coaching. Eu entendi. Aí assim, como você acredita que você vai vender um negócio que tem alto valor, se você não compra um negócio que tem alto valor, porque você fala, é muito caro, aí é uma questão de mudar o modelo. Não, e você falou uma outra coisa legal do Michael agora, né? Que é um outro paradigma que a gente fala, né? Que é essa coisa, quer dizer, você paga $2.500 por 2 encontros. 2 ligações telefônicas do mês, né? E às vezes a gente acha que, para eu vender uma coisa mais cara, eu preciso fazer um troço, tipo um MBA, né? Com 300.000 horas e não sei o que, o troço super completo e de repente não precisa nada disso, né? Não tá ali, que louco, né, cara? Muito louco isso. O que vale mais? Você ficar 5 anos fazendo um curso que vai te dar um resultado X, ou em 2 horas o cara fala o que você precisa fazer e você tem esse mesmo resultado? Não, com certeza. Pra qual que você paga mais? Porque assim, você fala, eu vou pagar mais do que por 2 anos, porque 2 anos eu tenho um monte de conteúdo, né? Meu, tempo é vida. 2 anos que você fica para aprender um negócio que vai te dar um resultado X em 2 horas, eu pago muito mais pelas 2 horas. Eu não vou perder 2 anos da minha vida, eu prefiro ficar 2 horas concentrado. Você vê o CAV, eu fiz, e eu nem fiz as 8 semanas, né? Eu fiz a semana 1, eu fiz em 1 hora. Velocidade 2, 1 hora eu fiz a semana 1. Semana 2, velocidade 2, né? Em 1 hora, 1 hora e pouquinho, eu fiz a semana 2. Certo? Fiz 2 ligações de coaching. Uma que deu 1h30, 2 horas, e a outra também deu 1h30, 2 horas. Fiz meu webinário, vendi e faturei R$200.000 no negócio. Isso para mim tem valor. Já pensou se eu tivesse que ficar 5 meses para aprender a fazer o que você ensina para eu poder ter resultado? Nem atender sua expectativa que você precisa de uma coisa rápida, né? Se eu tivesse que ficar 5 meses para aprender o que você ensinou, para eu ter resultado, ferrou. E às vezes a pessoa fala, mas pô, eu vou cobrar, sei lá, né, R$20.000 por um negócio que demora 2 horas. Porque 2 horas você está economizando meses de vida da pessoa. E é só uma questão de mindset. É puro mindset, puro mindset. E talvez por isso seja tão surpreendente para muita gente. As pessoas olham e falam assim, nossa, mas como é que é isso, né? Porque a gente está tão doutrinado de uma forma, enfim, tão diferente. Mas, Marcelo... legal. Cara, antes de a gente errar aqui, me fala o que você diria, né, para quem está assistindo a gente, né? Que dica você daria para quem está, de alguma forma, assistindo a gente e está querendo aí melhorar o seu negócio de coaching, seja um consultor, enfim, alguém que trabalha de alguma forma vendendo conhecimento, ajudando outras pessoas. O que você diria? Eu acho que você tem vários skills aí, várias coisas que você tem, que trazem para a mesa, né? Mas o que você falaria para essa pessoa que está assistindo a gente, está tentando ter resultado, está lutando para ter resultado e de alguma forma encontra barreiras, como por exemplo procrastinação, né? O que você fala para... Eu acho que isso é uma coisa que valia a pena você falar. Que dica você daria para quem está lidando com procrastinação, para quem está empurrando, para quem não decide, para quem não avança e para quem gostaria de ter um resultado, mas de alguma forma está lutando para ter esse resultado? Legal. Isso funcionou para mim mais do que uma vez. Quando eu fui fazer o EAG, eu entrei pro Platinum. É caro, né? Eu falei, hoje para entrar no Platinum paga R$135.000. E aí eu fiquei sem fazer nada um ano inteiro. E aí fui conversar com o Érico, e aí o Érico falou, Marcelo, põe data. Aí eu coloquei data, 20 de janeiro. Quando eu coloquei data, 20 de janeiro, fiz o webinário e vendi e fiz minha primeira turma, que foi onde começou essa empresa, que é a empresa autogerenciável. Para fazer a formação de coach foi a mesma coisa, eu coloquei data. Então, só que eu tenho um valor, e o valor é que eu tenho um compromisso com a minha palavra. Então a primeira coisa, eu tenho um compromisso com a sua palavra. Tá. Né? Você vai falar que vai fazer alguma coisa, faça. Tá? A segunda dica é, põe data. Que dia que você vai fazer? Só isso. Honre sua palavra, coloca uma data, vai e faz. Terceira coisa, não espera o momento perfeito, porque o momento perfeito não existe. Se eu fosse esperar uma semana que eu não tivesse palestra, uma semana que minhas filhas não estivessem em casa, uma semana que eu dormi bem todos os dias da semana, entendeu? Se eu fosse ficar esperando o momento perfeito, não teria feito. Então, não espera o momento perfeito. O momento perfeito é agora. Faz e faz agora. Agora, eu acho que uma coisa bem interessante de falar é o seguinte, né? As pessoas falam assim, se você quer... Insanidade, tem a frase célebre do Albert Einstein, né?
Sanidade é você fazer a mesma coisa e querer ter resultado diferente. E se você quer resultado diferente, faça coisas diferentes. Eu concordo com isso em partes. Eu falo o seguinte, fazer a mesma coisa hoje, nos dias de hoje, do jeito que as coisas mudam, não é garantia que você vai ter o mesmo resultado. Então, para você manter o resultado que você tem, você já tem que fazer coisas diferentes, porque se você fizer igual, não vai vir. Tá? Não vai vir. E, só que o lance, eu acho que não está no fazer. Eu acho que o lance está no pensar. Eu vou te explicar melhor isso. É só, o que eu tenho em termos de resultado hoje, ele é consequência do que eu faço. Você concorda? Claro. Tudo que eu tenho é consequência daquilo que eu faço. Você faz. E o que eu faço é consequência das escolhas que eu fiz, das decisões que eu tomei. Porque assim, eu não faço nada, porque tudo que eu faço, por exemplo, eu acordo de manhã. Vou acordar alegre, é uma escolha que eu faço, acordo alegre. E eu posso escolher acordar puto na vida. É uma escolha. Sim. Se eu acordo alegre, eu vou fazer algumas coisas. Se eu acordo puto, eu vou fazer outras coisas. Então assim, o que eu tenho é consequência do que eu faço. O que eu faço é consequência das minhas escolhas. E as minhas escolhas é consequência daquilo que eu penso. Show de bola. Então, quer mudar teu resultado? Muda o que você está pensando. Show de bola. Né? Porque se você não mudar o que está pensando, se você continuar fazendo de graça, se você continuar achando que gerar valor, que essas coisas são caras, de que não vale a pena, se você continuar pensando isso, você vai continuar tomando as mesmas escolhas, você vai tomar as mesmas escolhas, você vai fazer as mesmas coisas e você vai ter os mesmos resultados ou resultados piores, porque o mundo está mudando. E uma coisa também, né, Marcelo, é você decidir, né? É priorizar aquilo, né? Porque às vezes as coisas não estão à sua mão, não são realmente fáceis mesmo. Você não tem, como você falou, o momento ideal, às vezes no dinheiro. Porque eu não tenho o dinheiro sobrando para fazer alguma coisa, né? Ou eu quero esperar que esteja tudo pronto, perfeito. Mas assim, você falou aí, beleza, eu fui lá, eu tinha um prazo, trouxe uma parceira. Quer dizer, você se propõe realmente a fazer acontecer, né? E não esperando que de alguma forma as coisas vão acontecer para mim, mas eu vou buscar aquilo que é preciso buscar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível que eu quero que elas aconteçam. A pessoa que quer ter resultado na vida, né? Ela primeiro tem intenção de ter o resultado, né? E aí ela tem que fazer por onde e esse tipo de coisa. Né? Então, é isso. Querido, Marcelo, obrigado. Obrigado a você. Show. Obrigado. Bom, eu espero aí contribuir com a tua audiência. Não, tá ótimo, achei que ficou incrível. Tem uma mudança de mindset aí e eles entenderem que é possível, tá? É possível. Legal. É isso aí, eu quero que... Acho que é isso, acho que a gente acreditar mais que é possível, acreditar que você consegue fazer as coisas. Coloca data. Coloca data. Gostamos dessa, coloca data. Gente, Verdade. um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo.